presente o tempo todo. Este é o tema do devocional aqui de hoje. Eu sou o pastor Guilherme, estou te convidando para se inscrever aqui em nossos canais, seja no Instagram, seja no Facebook ou no YouTube, e assim acompanhar diariamente aqui aos nossos devocionais. Se você por acaso não tem uma igreja para ir, não tem estado associado a nenhuma igreja, convido você também para assistir às transmissões, aos nossos cultos aqui. São feitos de uma forma bem simples, mas eu creio que te ajudarão. Toda quarta, toda sexta e todo domingo nós estamos transmitindo também pelo canal nosso no YouTube, Tabernáculo dos Santos, Presidente Epitácio. Você pode acessar ali e receber e participar também dos nossos cultos. Eu faço esse convite para você que ainda não tem uma igreja para ir, não frequenta nenhum lugar. Se você tem aí a sua congregação, eu aconselho você a ficar com os cultos aí da sua congregação, porque Deus vai falar com você através deste caminho que Ele proveu aí em tua cidade, tá bom? Hoje nós vamos meditar aqui em 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 ao 17. Diz assim: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. E então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos, que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Pois bem, o irmão Brana, pregando a mensagem Olhando para o Invisível, ele aqui no dia 13 de outubro de 1958, ele fez aqui algo que é muito comum, né, entre pregadores, palestrantes, né, acabou trocando aqui o nome dos profetas de Elias e de Eliseu, né, e ele cita a história corretamente, porém fazendo ali uma confusão com esses dois nomes, né? Então eu vou ler como o profeta, sendo o profeta Eliseu aqui, tá bom? E quando ele falou sobre Geazi também, era esse moço aqui, né? Mas a Bíblia citou apenas sendo um moço. Geazi, se você ler o finalzinho do capítulo 5 ali de 2 Reis, você vai ver que ele termina ali leproso, né? E eu creio que aqui se tratava de um outro rapaz, mas o centro da história, ele permanece o mesmo. São confusões que às vezes no calor ali do momento você acaba trocando, né? Não afeta, eu creio, a história como um todo. Então, vamos lá. Ele diz: como Eliseu disse àquele moço, seu servo, lá em Dotã. Eles olharam ali ao redor e havia um exército assírio. Ali havia tudo para derrotá-los, porque este homem de Deus era capaz de dizer ao rei de Israel a respeito do que o rei da Síria estava pensando em sua câmara de dormir. Esta é uma passagem tão incrível para nós meditarmos, porque o rei da Síria criava ali um plano, bolava ali uma estratégia de criar uma emboscada para o povo de Israel, para o exército de Israel. E quando ele fazia isto, Eliseu aqui em Israel sabia daquilo, conhecia os planos daquele rei da Síria, corria e contava ao exército, e eles não eram emboscados naquilo. E isto aconteceu algumas vezes a ponto do rei da Síria achar que havia algum traidor ali entre eles. E então alguém se aproximou e disse: não é que nós temos aqui um traidor. Acontece que eles têm lá um profeta, e este profeta sabe o que o Senhor fala aqui na sua câmara de dormir. Ele conhece todos os intentos do teu coração. Em outras palavras, né? Leia depois aí o capítulo 6 de 2 Reis, você vai entender bem isso. Então ele diz: olha, este homem de Deus era capaz de dizer ao rei de Israel a respeito do que o rei da Síria estava pensando em sua câmara de dormir. Deixe-me dizer isto hoje, irmãos, que Deus continua vivo.
Deus continua capaz de fazer estas coisas. E quando Satanás está tentando colocar no teu caminho desafios, obstáculos, armadilhas e emboscadas, há um Deus que, através da santa e poderosa palavra, através do caminho provido por Deus, alerta a mim e a você. Ora, através da Bíblia, das mensagens, das pregações que você ouve, Deus está presente o tempo todo através destas vias, conversando comigo e com você, alertando e dizendo: este caminho há uma emboscada na frente. Esta decisão vai levar você a complicações e esta escolha que você está tomando vai levar você a dores. Ele vem avisando você. Agora, muitas são as pessoas que não se atentam para os recados de Deus, não conhecem, creem às vezes pela metade na Bíblia, olham para as Escrituras, sabem que é a palavra de Deus, reconhecem ali em partes que ela é poderosa, mas não conseguem tomar as Escrituras com totalidade. E isto, irmão, custa um preço para nós. Vamos observar isso, que ele diz: deixe-me dizer isso, que Deus continua vivo e Ele é simplesmente o mesmo hoje como Ele foi antes. Ele ainda conhece os seus pensamentos e o que você está sentindo neste exato instante. Ele te conhece perfeitamente. Sabe tudo a meu e a teu respeito. Sabe tudo daquilo que está ao nosso derredor, que está acontecendo neste exato momento. E se somos realmente filhos e filhas de Deus, homens e mulheres que conhecem as Escrituras, que amam as Escrituras, que consultam a palavra, que oram, que buscam, que meditam no Evangelho do Senhor, você estará em sintonia como o profeta Eliseu estava com Deus. Você encontra dois personagens aqui nesta passagem. Um era um moço, não estava tão convicto da sua fé, e outro, o profeta Eliseu, que estava tranquilo, mesmo tendo um exército cercando a ele, mesmo tendo inúmeros homens ali armados, prontos a qualquer momento podia tirar-lhe a vida, um risco realmente real, a poucos metros, centenas de metros dele se aproximando. Era algo para deixar qualquer um apavorado, coração acelerado, em pânico, mas este profeta sabia quem estava com ele o tempo todo, quem estava presente com ele o tempo todo. Pois bem, então você deve observar, ele disse, olhe bem isso, ele ainda conhece os seus pensamentos e o que você está sentindo neste exato momento. E quando as grandes crises chegam, e as quais sempre vêm, sempre há uma crise, sempre haverá um problema vindo ao teu encontro, e Deus olhando, esperando ver o que está dentro de você. Eu sempre digo assim, que nós folheamos as páginas da Bíblia e encontramos um Deus que num determinado momento viu seu povo encurralado ali, com um faraó próximo a eles, com montanhas dos lados, com um mar vermelho à frente, e Deus abriu e aquele povo passou em terra seca. E nós glorificamos a Deus por aquele ato, por aquele feito tão grandioso e tão magnífico. Mas aquele mesmo Senhor que fez aquilo lá atrás é o mesmo Senhor que cuida de você aqui hoje. E Ele pode sim, diante dos grandes mares que estão à tua frente, das grandes armadilhas, dos grandes desafios, das enormes montanhas, há um Deus presente o tempo todo com aqueles que creem. E a pergunta que eu faço a você é: você crê no Deus da Bíblia? Você crê que este livro não é apenas um livro de ficção, não é apenas um livro de história, mas é Deus mostrando para você que Ele fez lá e Ele pode fazer agora? Que Ele está presente também agora? Que como Ele livrou a Israel de problemas, olha, muitas vezes maiores do que o que você enfrenta agora. Lá Ele livrou a milhares, milhões de uma vez. Você está aí sozinho, às vezes um problema tão pequeno já está com medo, com pânico, desesperado, pensando em abandonar tudo porque as coisas não estão acontecendo do seu jeito.
Vamos pensar, vamos parar um pouquinho, vamos ver o que Ele já fez por nós até aqui. Será que este Deus que começou uma boa obra com você, Ele abandonaria esta obra? Será que este Deus que amou tanto o pecador a ponto de descer ali, amou tanto o ser humano a ponto de descer numa cruz e dar a vida, enviar seu Filho aqui a esta terra e este amado Senhor dar a sua vida na cruz, será que Ele abandonaria tudo? Não, Ele não faz isso. Ele está presente com você sempre. Apenas creia que há algo maior com você o tempo todo. Este Deus não desiste de você. Este Deus quer estar aí ao seu lado o tempo todo e você precisa apenas entender que o que Ele começou, Ele não desiste, Ele não para. Ele não termina assim pelas metades, não. A fé, o trabalho que Deus tem tido conosco até aqui, acrescentando-nos a fé diariamente, é para que você chegue nesse ponto de entender que este amado Deus peleja por você. Guarde bem isso no teu coração, porque Ele vai dizer assim, olha, quando as crises vêm, né? Então, quando este moço, sendo apenas ali um membro morno de uma igreja, vamos citar assim, um crente pelas metades, que cria mais ou menos, ele não tinha visto ainda o que Eliseu tinha feito, não conhecia bem ainda tudo acerca daquele servo, porque Eliseu estava acostumado a andar pela fé, e ele estava olhando para o invisível o tempo todo, e ele sabia o que Deus havia dito nos Salmos, quando ali estava escrito, olha, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Esta verdade que o salmista escreveu, ele estava dentro dele também. Ele sabia disso, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Me diga, você é um desses, irmão? Que teme a Deus, que respeita a palavra de Deus, que sabe que Deus é fiel naquilo que Ele prometeu? Que Deus é capaz de cumprir todas as promessas dEle? Você tem isto como uma grande base, uma grande verdade dentro de você? Ele diz, aquilo era o suficiente para Eliseu. Era uma verdade suficiente para ele. Daqui dali, olha, nada mais importava dali adiante, porque ele cria que aquela era a maior verdade de todas. Ah, mas aquele moço havia crido pelas metades, é o que ele mencionou aqui. Ele havia crido naquilo pelas metades. Era uma fé com dúvidas, sabe? Meio crendo, meio descrendo, meio confiado em Deus, mas ao mesmo tempo lhe temendo, sabe? Eu vou ao culto hoje, vou pedir uma oração, mas se não acontecer, então amanhã eu corro lá e vou atrás do médico, que Deus não vai me curar mesmo. E é uma incerteza por completo. Já levanta do banco para receber uma oração com dúvidas dentro de si. Ora, nunca receberemos nada de Deus desta maneira. É preciso confiar, é preciso crer, é preciso dizer, olha, eu voltarei para casa hoje diferente. Olha, eu vou dobrar os meus joelhos aqui em casa hoje, vou orar e este problema vai desaparecer. E levantar e ter atitudes como se aquilo já estivesse resolvido. Sabe, tomar uma atitude diferente. O que adianta conversar com Deus e dizer Senhor e chorar e olha, eu creio tanto, mas 2 minutos depois é cheio de dúvidas. Ah, eu acho que não resolveu, eu acho que não funciona, e fiquei maquinando aquilo na cabeça. Ora, Deus não consegue trabalhar com você deste jeito. Ele quer ver uma fé pulsante dentro de você, uma fé verdadeira batendo aí dentro. Este homenzinho aqui, estava crendo pelas metades. Ele diz, era apenas um membro de igreja. E então Eliseu disse ao Senhor, Senhor Deus, mostra um sinal aqui, abre os olhos desse homem, deixa ele ver o que está ao redor dele. Esse medo dele vai acabar, deixa ele enxergar que o Senhor está aqui presente, que o anjo do Senhor está acampado aqui conosco. Deixa ele perceber que o que os olhos naturais estão mostrando não é o tudo. Ora, quantos de nós aqui estamos sofrendo por antecipação? Parece que estamos abandonados, parece que nunca houve um que morreu na cruz por nós. É um desespero, é um choro sem fim.
Ora, será que Deus não está cuidando de você? Onde é que está a sua fé nessa hora, hein? Eu estou tão desesperado, agora eu acho que eu vou morrer mesmo. Mas por que isso? Deus conversou com você? Deus determinou a tua hora de partida? Não, Ele prometeu acampar os anjos dele ao redor daqueles que o temem. Me diga, como que você está com Deus? Como está teu culto com Deus? Hein? Como está a tua comunhão com Deus? Isso vai falar muito. É isso que temos que buscar aqui diariamente. Se você ainda não tem uma igreja, você precisa disso, de procurar um lugar, de estar em comunhão com Deus, de se aproximar dele. Você precisa da ajuda dele. Aonde esse moço aqui estava em pânico por ver um exército vindo, o profeta estava tranquilo. Ele sabia quem estava com ele. Quando Deus abriu os olhos daquele moço, e aquele moço viu cavalos de fogo puxando carruagens e coisas de fogo ali, e elas estavam todas ao redor daquele velho profeta, elas estavam ali o tempo todo. Olha, você acha que Deus deixa os seus filhos à mercê, jogados aqui neste mundo, sem proteção? Hein? Você acha que você está aqui na sorte, fugindo do diabo na sorte? Há um Deus cuidando de você. Há um Deus protegendo você todo o tempo. Ele simplesmente não via, mas aquilo estava lá o tempo todo. O moço não enxergava aquilo, mas aquele profeta sentia a presença de Deus o tempo todo. E vou dizer hoje, eu diria a mesma coisa, que o Deus o qual estava no além, se você olhar no primeiro capítulo do livro de Atos, enquanto ele estava sendo levado para cima e os céus ficaram sob seus pés, aquele mesmo Jesus disse: eis que estarei sempre convosco. Eu nunca vos deixei ou vos abandonarei. E as obras que faço, vós também as fareis. Eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. O mesmo Deus que estava ali com aquele profeta quando um exército vinha ao seu encontro, é o mesmo Senhor que protege você hoje aqui. Você está protegido, receba isto, irmão, deixe isso descer no teu coração, que Deus está aí com você o tempo todo ao seu lado, guardando, protegendo, livrando, e fará a tua semana, eu creio, ser uma semana muito proveitosa, muito abençoada. Apenas creia que Deus é contigo nestes dias. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Nosso amado e eterno Deus, começamos assim, Senhor, esta semana, esta segunda-feira aqui, Senhor, animados, encorajados, felizes, porque neste final de semana o Senhor nos deu muitas coisas maravilhosas, das quais somos agradecidos, Senhor, pela companhia que tivemos aqui, ó Pai, pelas amizades que o Senhor tem nos dado ao longo desta jornada, pelas boas coisas que o Senhor colocou diante de nós, pela nossa saúde, pelos cultos maravilhosos que tivemos. Em tudo nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que esta seja uma semana marcante, vibrante em nossas vidas, que, ó Deus, aquilo que está ali travado em justiça, em coisas tais, seja destravado para estes irmãos, aquilo que está ali, ó Deus, dependendo do médico aprovar, dependendo do médico fazer, que o Senhor venha e resolva estas coisas. Muitas pessoas amedrontadas com isso, muitas pessoas preocupadas com isso, mas que a tua mão de misericórdia proteja cada um nestas horas. É o meu desejo, Senhor, é a minha oração. Guarde teus filhos, guarde, Senhor, a cada um que nos ouve nesta hora, onde eles estiverem, nas cidades, no campo, Senhor, sítios, fazendas, aonde esta voz alcançar, que a bênção do Senhor Jesus esteja ali, cuidando, livrando, libertando de todos os males. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos isto ao Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém.